Eu tenho pensado bastante sobre esse momento que a gente está vivendo e tenho lido bastante também e pensado muito a respeito da questão da sociedade e dos indivíduos. E como que essa relação se estabelece nesse momento, né? Eu tô longe de ser uma pessoa que sabe tudo sobre sociologia, uma grande estudiosa disso, né? Mas até pela formação em comunicação, isso trouxe um pouco de contato com sociologia, perdão, para minha vida. E o grande interesse em filosofia faz com que a gente inevitavelmente se interesse por sociologia pela questão filosófica e de entender o funcionamento da vida coletiva. E aí é bem interessante de pensar sobre isso nesse momento, porque nós, como indivíduos, estamos muito acostumados e a gente vive numa sociedade, né, que é nesse formato em que cada vez mais a gente se volta para as nossas necessidades, para a nossa individualidade, para o que eu preciso, porque é bom para mim nesse momento, né? Eu sou uma pessoa que fala muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre olhar para si mesmo, sobre se priorizar, sobre se respeitar, sobre amor próprio, né? É tudo muito sobre si mesmo. E a gente está vivendo esse momento agora muito mais fora de si mesmo e muito mais voltado para o coletivo, para o social. E isso faz com que a gente coloque em xeque algumas coisas, né? E aí, olhando para a parte da sociologia, existem teorias em dois caminhos, né? Existe um caminho que entende que o social, o externo, ele tem uma influência muito grande em cima do indivíduo. Então, nós não somos nada além de uma mistura de muitas influências externas. E existe uma outra teoria que é que o indivíduo sempre prevalece em cima do social, que aquilo que eu sou verdadeiramente é o que prevalece em cima do que o externo tenta me modificar. Mas daí a gente entra quase naquele pensamento do que vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Então, assim, será que esse individual, ele realmente é uma essência? Ou ele é uma falsa ilusão de que é a minha essência, mas que na verdade ela foi formada por vários fatores externos? Eu sei que é muito filosófico isso, mas é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente vem de uma criação, a gente está inserido dentro de uma sociedade, a gente participa de grupos, né, sociais como escola, trabalho, durante a vida toda, e todos esses ambientes influenciam de alguma forma em quem a gente é, na nossa individualidade, em quem eu acredito que eu sou por essência. Mas eu acredito também, eu pessoalmente, que existe algo que é próprio da gente. Eu acredito que é algo que está mais relacionado quase à nossa alma, né? A quem eu sou lá dentro, de verdade, meu cerne, né? Então, eu achei bem interessante trazer um pouco dessa contextualização, porque nesse momento a gente tá vivendo um contraste muito grande disso, né? Do individual tendo que ficar completamente de lado versus o coletivo. Então, quando a gente olha para algumas pessoas que têm valores muito fortes, né, de comunicação, de vida em comunidade, de colaboração, de ter essa interação com pessoas, desse contato mais próximo, né? Essas pessoas acabam tendo que deixar tudo isso de lado nesse momento pra ter que pensar no bem da sociedade, né, de um grupo. E é interessante sobre liberdade falar, que esses tempos eu tava lendo algo sobre isso, e existe liberdade. Todo mundo pode ter liberdade, né? Eu posso ter a liberdade de fazer uma escolha diferente nesse momento, eu posso ter a liberdade de pensar, não vou ficar em casa, eu vou sair. Só que isso tem uma consequência. E todos nós temos a liberdade, mas ninguém tá livre da consequência. E isso é uma coisa muito interessante de pensar, porque a gente pode pensar em como mudar o nosso comportamento hoje para que as consequências que a gente vai viver daqui para frente sejam melhores, né? Para que a gente não tenha que lidar com consequências negativas. E sim com resultados positivos das nossas ações de hoje, né? Então, a nossa liberdade hoje, ela é subjetiva até, de um certo ponto, né? Então, é bem interessante da gente pensar sobre isso e usar a nossa liberdade de escolha nesse momento para pensar no coletivo. E aí, quando eu falo isso, eu quero trazer mais um outro ponto, que é do livro que eu tô lendo, da Mulheres que Correm como Lobos,
com lobos, que ela traz, que a sociedade, a nossa cultura, né, ela é a família das famílias. Então, é muito legal se tu pensar sobre isso, porque eu, enquanto indivíduo, faço parte de uma família. E essa família faz parte de uma grande família, que é a nossa sociedade. E quando a gente para pra pensar sobre isso, a gente percebe as coisas de uma outra forma, né? E ela traz também no livro que se a família das famílias não vai bem, as famílias dentro dessa grande família não tem como estarem bem. E por consequência, os indivíduos dentro das famílias não vão estar bem. Ela traz isso de um ponto de vista político, que é quando a gente tem uma soberania que acaba influenciando a sociedade e a cultura, e isso afeta as famílias, que a gente também vive no Brasil de uma certa forma, mas eu queria trazer muito, a princípio, essa questão de liberdade em relação a isso, né? Nem tô falando das coisas que são impostas, mas do quanto a gente tem que pensar nesse momento, nas nossas escolhas individuais, pensando na nossa família e pensando nessa grande família das famílias, que é a sociedade. Porque nós estamos inseridos dentro de todo esse contexto, né? E aí, pensando no que eu trouxe lá no início, de que a gente pode ser indivíduos formados, podemos ser indivíduos formados por várias influências externas, nesse momento a gente pode ser tanto o indivíduo sendo influenciado quanto a influência externa positiva, né? De ser a pessoa que dá o exemplo correto, de ser a pessoa que tá ajudando outras pessoas nesse momento, de ser a pessoa que tá disseminando conteúdo positivo e construindo algo bacana para a sociedade, né? Então, eu quis muito trazer esse conteúdo hoje aqui, que eu acredito que tem total relação com o desenvolvimento pessoal, porque é o momento da gente pensar o que eu posso fazer de bom e de útil para a sociedade nesse momento. Qual é o meu papel dentro do meu grupo familiar e dentro do meu grande grupo, que é a sociedade? O que eu tenho para contribuir? De que forma eu posso ajudar as pessoas, né? As pessoas que já estão em contato comigo e as pessoas que ainda não estão. Então, é bem legal pensar sobre isso, porque a gente começa a pensar em 1000 formas que a gente consegue ajudar as pessoas, né? Tanto aqui por esses canais de comunicação que são super ricos, né? Que eu posso trazer uma informação, que eu posso trazer uma dica, que eu posso trazer um acolhimento, até um amparo, né? Quanto de forma mais presencial, às vezes mais próxima com quem está perto de mim. Eu queria trazer um pouco disso e contem comigo pro que vocês precisarem nesse momento. Eu sei que é um momento bem delicado para quem precisa trabalhar de casa, para quem tá um pouco perdido, às vezes, do que eu faço a partir de agora, porque tava trabalhando de uma forma autônoma e não sabe bem o rumo das coisas, que tá um pouco perdido com tecnologia para usar, que tá um pouco perdido com organização, que tá um pouco perdido de alguma forma. Então eu posso te ajudar. Então me chama aqui, comenta ou me chama no inbox, pelo Instagram, por qualquer outra forma de contato, que eu vou adorar te ajudar no que quer que seja nesse momento, tá bom? Um beijo!